Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 97 mil dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,3%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está com uma pequena variação, mas nesse caso, uma variação positiva. O Ether, nesse instante, está ali na ordem dos 2.660 dólares americanos cada unidade, com uma pequena variação positiva de 0,5%. A gente vê que as principais criptomoedas não estão tendo nem grandes variações positivas, nem grandes variações negativas. É claro que tem uma BNB valorizando 5% ali no top 6, que é o sexto maior criptoativo do mercado. A gente tem uma Solana desvalorizando 2,4%, só que a maior parte está realmente estável. A grande verdade é que os investidores estão buscando entender qual vai ser o próximo passo dos Estados Unidos. No dia de ontem, já foi assinado pelo presidente Trump uma lei que vai taxar em 25% o aço e o alumínio que entra nos Estados Unidos. Então, isso naturalmente mexe com todo o cenário mundial, macroeconômico mundial. Então, agora os investidores estão um pouco cautelosos, tentando entender qual vai ser o próximo passo. E a gente consegue ver isso pelos ETFs. No dia de ontem, o ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos tiveram um outflow, tiveram uma saída de 1.913 unidades de BTC. Com o ETF da Fidelity, que é o segundo maior do mercado, liderando a saída, com 1.397 bitcoins liquidados. Já no ETF de Ether Spot, a gente também teve uma saída, interrompendo a sequência de dias positivos que a gente tinha. É verdade que na última sexta-feira foi um dia zerado, não teve nem compra nem venda, não teve nem inflow nem outflow, foi um dia com zero, mas de qualquer forma, nos dias anteriores, nos 6 dias anteriores, a gente tinha tido inflow, a gente tinha tido entrada, que não foi o caso do dia de ontem, dia 10 de fevereiro. A gente teve uma saída de 8.567 unidades de ATH, o que em dólar americano dá cerca de 22,5 milhões de dólares. Então a gente já imaginava que isso aconteceria justamente por causa desse movimento da economia dos Estados Unidos, desse movimento do presidente Trump. Agora a gente vai aguardar os próximos dias para saber o que vai acontecer. De qualquer maneira, o Bitcoin ele tem se mostrado mais resiliente nessa faixa de 97 mil dólares do que muita gente imaginava que seria. Muita gente imaginava que já passaria direto, que teria uma grande queda, o que não é o caso. E dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de ETF, se a gente olhar aqui o CoinMarketCap, se a gente olhar as principais criptomoedas por capitalização de mercado, a gente vai ver que a top 9 do mercado é a Cardano, a ADA Cardano, e ela está com uma valorização expressiva nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, a Cardano está valorizando 12,89%, ou seja, quase 13%. E qual é a grande causa dessa valorização? A grande causa é que a NYSE Arca, que é uma subsidiária do NYSE Group, entrou com um pedido em nome da gestora de ativos cripto, a Grayscale, para lançar um ETF de Cardano à vista. Em uma proposta de alteração da regra de 10 de fevereiro, arquivada na SEC, a NYSE Arca propôs que a Bolsa de Valores listasse e negociasse ações do novo Grayscale Cardano Trust. Se aprovado, o produto será o primeiro investimento exclusivo da Grayscale em Cardano. De acordo com a solicitação, a Coinbase Custody Trust Company será custodiante dos ativos e a BNY Mellon Asset, a BNY, atuará como administradora. Ou seja, o que está acontecendo agora no mercado é um pedido de ETF de Cardano à vista. A Grayscale tem um fundo, um trust, que é um fundo não negociado em bolsa, e eles estão querendo listar esse fundo em bolsa. Ou seja, esse trust vai ser convertido, se a SEC autorizar, em um ETF de Cardano à vista. E essa notícia fez com que a Cardano tivesse essa valorização considerável nas últimas 24 horas. Então a gente pode ver que esse spike, esse pico de 13% está acontecendo nesse instante, no instante de gravação desse episódio. E dependendo do que acontecer de fato com essa notícia daqui, a Cardano pode sim ter uma valorização maior. O fato é, com essa atual administração da SEC, com esse atual governo dos Estados Unidos também, sob a administração do presidente Trump, a gente vai ver uma verdadeira enxurrada de ETFs
de pedidos de ETFs relacionados a criptomoedas e mais do que pedidos. Muito provavelmente a gente vai ver uma enxurrada de aprovações. E, inclusive, diversos analistas falam que um ETF de Litecoin tem 90% de chance de obter aprovação ainda esse ano. E quem está falando isso é o James Seyfarth e o Eric Balchunas, que são, na minha opinião, os dois dos maiores analistas assim, de ETFs do mundo de uma forma geral e que atualmente eles estão na Bloomberg. Então eles acreditam bastante que a gente vai ter a aprovação desse ETF de Litecoin ainda durante o ano de 2025. E, naturalmente, a Litecoin reagiu muito bem ao longo dessa notícia. Nas últimas 24 horas, a Litecoin valorizou 8,28%. E nesse instante, a Litecoin é o 15º maior criptoativo do mercado. Litecoin, vale ressaltar, é uma das altcoins mais antigas. Não é a primeira altcoin, mas é uma das altcoins mais antigas e mais tradicionais. E essa aprovação desse ETF de LTC, desse ETF de Litecoin, realmente parece ser algo que é muito provável de acontecer. Porque se o Bitcoin é visto como commodity, que nem já foi muito debatido e muito falado, a Litecoin vai seguir o mesmo princípio. É diferente, por exemplo, da Cardano, é diferente do Ethereum, onde o Ethereum poderia ser, onde teve uma pre-sale, onde ele pode gerar staking. É diferente do caso da XRP, do token XRP emitido pela Ripple, justamente por causa dessa emissão pela Ripple e dessa pré-venda que aconteceu para investidores iniciais. Então, o da Litecoin, de fato, parece ser o mais certo de todas essas propostas que estão arquivadas nesse momento na SEC. Então, a gente vai acompanhar, mas sem sombra de dúvida, se acontecer essa aprovação, vai trazer uma demanda maior para a Litecoin. Mas a pergunta que eu faço para vocês, que eu quero compartilhar para vocês é: será que tem demanda suficiente para ETF de todas essas criptomoedas? Esse é um questionamento sincero que eu tenho. Claro que quem tem que responder isso é o mercado, comprando ou não comprando. O volume de negociação nas corretoras da Litecoin nas últimas 24 horas, por exemplo, foram de 2 bilhões de dólares. Mas a gente sabe que grande parte desse volume naturalmente não vai se converter em um volume de ETF, porque é um outro perfil de investidor. E aí a gente vai ter propostas de ETF a gente já tem de Bitcoin, de Ether, de XRP, de Solana, de Dogecoin, de Cardano, de Litecoin, de Hedera, de Polkadot. O que será que vai ser aprovado? E todos esses sendo aprovados, o que vai ter demanda? Essa é uma questão que eu tenho muito forte. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda ficando no assunto de adoção das criptomoedas de uma forma geral, o presidente da Câmara da Carolina do Norte apresentou um projeto de lei para que o Estado invista em ETP de Bitcoin. O que é ETP? É um produto negociado em bolsa. Um ETF, por exemplo, é um ETP. E a Carolina do Norte, que nem eu acabei de falar, se tornou o mais recente estado dos Estados Unidos a propor uma legislação dessa. O NC Digital Assets Investments Act, HB92, apresentado pelo presidente da Câmara da Carolina do Norte em 10 de fevereiro, ontem, diversificaria os investimentos do Estado, permitindo que o tesoureiro incluísse ativos digitais em seu portfólio. No entanto, um dos requisitos é que os ativos digitais sejam um produto negociado em bolsa, um ETP. É justamente isso que faz, o que demonstra, a utilidade desses produtos, desses ETFs de criptomoeda. Quando o ETF do Bitcoin, por exemplo, foi aprovado, muita gente do mercado falava: isso não é criptomoeda de verdade, porque a pessoa que detém o ETF não tem a custódia desse Bitcoin, não tem a custódia dessa criptomoeda. Isso é um ponto. Eu concordo integralmente com você que fala isso. Paulo, eu prefiro ter o Bitcoin na minha carteira, autocustodiado. Mas a gente tem que levar em consideração que muita gente não sabe fazer autocustódia, não quer aprender a fazer autocustódia. Existe um grande número de investidores que não podem fazer autocustódia. Por exemplo, países, estados dos Estados Unidos, por exemplo, empresas, eles não podem fazer uma custódia própria, eles precisam de todo um mecanismo de segurança. E esses ETFs possibilitam isso. A gente viu um grande fluxo de dinheiro institucional migrando para as criptomoedas, migrando para o Bitcoin, graças a esses ETFs. Não à toa, hoje em dia, já tem mais de 1 milhão de Bitcoin custodiados apenas nos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de Bitcoin, mais de 1 milhão de BTC. Se a gente fizer aquela conta básica de que vão existir no máximo 21 milhões de BTC
e já tem 1 milhão custodiado com os ETFs, a gente vê a força que isso tem. É um percentual bastante considerável e a gente tem visto semanalmente um interesse crescente. Então esse 1 milhão provavelmente vai crescer. No final do ano, quem sabe ele vai estar na marca de 1,5 milhão, 1,7 milhão. E isso se os Estados Unidos não fizer nada em relação ao stockpile, em relação ao estoque, à reserva estratégica de Bitcoin. Porque se os Estados Unidos, de fato, os Estados Unidos como país, de fato, colocarem o Bitcoin como parte da sua reserva estratégica, a gente vai ver uma verdadeira corrida de nações, de empresas, de pessoas que eu digo até de investidores tradicionais, que não são acostumados ainda com as criptomoedas. Enfim, os ETFs têm uma grande utilidade para o mercado cripto, abrem muitas portas. E nesse caso daqui da Carolina do Norte é mais um exemplo claro disso. Carolina do Norte, para quem gosta de Fórmula 1, sabe que é um estado que está bastante em voga agora. Afinal de contas, a fábrica da Cadillac, a equipe que vai ingressar na Fórmula 1 agora aí na próxima mudança de regulamento, se não me engano em 26, vai construir a sua fábrica lá, inclusive. Estão debatendo isso também. Então a Carolina do Norte é um estado que está bastante em voga agora com diversos fatores diferentes. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai trazer aqui uma notícia para o Brasil. Se por um lado a gente estava falando ali dos Estados Unidos, inovação, ambiente crypto-friendly, aqui no Brasil a gente vai falar um pouquinho do oposto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinou no dia de hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, que a WorldCoin suspenda imediatamente os pagamentos pela coleta de íris no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, confirmando a negativa ao recurso apresentada pela Tools for Humanity, TFH, que é a empresa responsável pelo projeto World ID. A TFH havia solicitado um prazo adicional de 45 dias para ajustar o seu aplicativo e encerrar a oferta de recompensas financeiras. No entanto, a ANDP negou o pedido, argumentando que a suspensão poderia ocorrer de outras formas, como o adiamento de novos agendamentos. A diretora Miriam Wimmer, relatora do caso, enfatizou que a compensação financeira pode influenciar indevidamente a decisão dos usuários. Segundo ela, muitas pessoas aceitam a coleta da sua íris por necessidade financeira, sem avaliar os riscos e a real finalidade do processo. Ou seja, na cotação atual, estava a recompensa pela coleta da íris no Brasil estava sendo algo entre 600 e 700 reais, mais do que a metade de um salário mínimo aqui no Brasil. E no Brasil eles fizeram a coleta de mais de 500 mil pessoas, a coleta da íris de mais de 500 mil pessoas. Grande parte dessas pessoas, segundo a imprensa, foram de áreas carentes, áreas que não têm um grande índice de renda per capita, ou seja, as pessoas não costumam receber muito dinheiro, e essa quantidade de grana que as pessoas estavam recebendo, 600, 700 reais, faz diferença na vida dessas pessoas. E o governo, mais uma vez, para ajudar a população, proibiu que a população receba esse dinheiro. Eu sei que tem muito debate sobre o que pode ser feito com a coleta dessa íris agora ou no futuro, mas, de qualquer maneira, o nosso Estado querido, mais uma vez, está se metendo na vida das pessoas. Um dos grandes debates que está acontecendo até em relação ao valor. Ou seja, se a pessoa quiser fazer a coleta da íris gratuitamente, pode, mas não pode receber por isso. Isso porque o Estado está muito preocupado com você. Se você chegou até agora aqui no Giro Bitcoin, não deixa de se inscrever no canal. Se você está escutando a gente por algum streaming, passa a seguir aqui o podcast, dá 5 estrelinhas, compartilha com seus amigos o link desse episódio, isso ajuda muito a gente e ajuda com que a gente possa continuar produzindo esse informativo diário para você. Muito obrigado pela sua companhia, a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!